O sono do bebê, gente, ó, o sono do recém-nascido. Tem mães que ficam com a olheira daqui até aqui, né? Na verdade, aquele sofrimento que não consegue ter, né, se não tem ajuda ou da mãe, ou de uma babá, ou uma enfermeira, alguém para ajudar, é o momento do desespero. Mas a Eliana Dias é especialista em sono do bebê e ela vai falar pra gente sobre esse tema que é muito importante para todas nós mulheres, né? E os pais também, né, gente? Quem convive com o bebê nesse momento sabe do que a gente está falando aqui. Para todos os pais, o sono do recém-nascido, para manter, para entender melhor sobre o assunto, ela vai dar dicas. Então, tem pergunta, tá com recém-nascido em casa, tá gravidinha, tem curiosidade, pode enviar a pergunta que ela responde. Bem-vinda. Tudo Muito bom? Obrigada, tudo bem. E aí? Vem com manual o bebê ou não vem com manual? Vem com manual. A gente é que tem que aprender a ler. Essa é uma dúvida, né? É uma dúvida. É um desafio muito grande, né? A maternidade é um desafio, mas é a maior aventura, né, da vida de uma mulher, da vida terrestre de uma mulher, é a maternidade. Mas se a gente não estiver... Eu mesma sofri muito da minha primeira filha, né? O segundo eu já não sofri tanto. Mas a primeira foi uma tragédia, eu digo assim. Foi tragédia? Foi tragédia. Foi tragédia porque eu não sabia que um bebê, que uma criança de 1 ano e meio tinha que ser colocada para dormir. Ela chorava dia e noite, eu não sabia o que ela tinha, só chorava porque eu achava a minha filha muito infeliz. Ela era infeliz porque ela não brincava, ela não saía do meu colo, ela era mal-humorada, irritada, e eu pensava, meu Deus, por que ela é assim, né? Por que esse temperamento? Não era temperamento, era sono, falta de sono. Ela não dormia, ela foi dormir uma noite toda, ela já tinha 3 anos de idade. E as sonecas também não fazia. Então, uma criança que tem um sono irregular dessa forma, assim como nós, né? Se você não tem uma boa noite de sono, até para trabalhar no dia seguinte é difícil. Você não rende, se você não dormir bem, você não rende. Então, imagina uma criança 1 dia, 2 dias, 3 dias, durante 1 ano e meio. Então, eu tive esse problema, né? Hoje, eu morro de dó, porque eu falo, meu Deus, estava tudo tão fácil. Só que minha filha tem 39 anos, então naquela época não se tinha informação, não se tinha conhecimento sobre sono, não se tinha nada. Então, eu vivia longe da família e eu não sabia que tinha que colocá-la para dormir. Quando que você descobriu e hoje você faz esse trabalho? Olha, para ser bem sincera com você, talvez eu tenha começado a tomar pé da situação quando eu tive o segundo filho, porque daí eu fui passar um tempo com a minha mãe. Então a minha mãe, ele tá com sono, tem que ir para dormir e tal. E aí, rapidinho, em 3, 4 dias eu atinei que, né, e ele era mais tranquilo do que ela. Então ele dormia melhor, né? Mas saber realmente a fundo o porquê, só quando eu entrei para a área do sono. Aí, o que você descobriu? Então, aí eu descobri que o bebê tem uma rotina biológica própria dele. Não somos nós quem fazemos a rotina do bebê. Não adianta eu pegar um bebê de 7 meses e dizer, eu quero que ele durma 3 sonecas. Ele não vai dormir. Ele vai dormir dentro da rotina biológica dele, das necessidades dele e das capacidades dele. E isso em cada idade tem uma forma. Então, até os 6 meses de idade, o bebê muda mês a mês. Mês a mês? Mês a mês. O sono muda mês a mês, até os 6 meses de idade. Com 30 dias, um bebezinho durante o dia faz de 5 a 6 sonecas. Eles dormem mais durante o dia. Né? À noite, ele faz de 4 a 5 horas de jejum noturno, depois ele acorda e mama. Nessa idade ainda tem bastante instabilidade neurológica, né? Muitas situações ainda da imaturidade neurológica da área do sono, mas à medida que esses meses vão passando, até os 3 meses, o bebê está fazendo 6 horas de jejum noturno. Aí ele mama, depois ele mama mais uma vez, depois já amanheceu o dia. Né? É às 3 em 3 horas. Depois das 6 horas, de 3 em 3 horas, exatamente. Acho que E outros, quando bem conduzidos desde a maternidade, como eu digo, chegam aos 3 meses dormindo a noite toda. Esse é o sonho de toda mãe. Mas é muito possível, é muito que toda mulher sonha isso, e toda mulher fica em desespero porque tem medo de... É muito possível. Fica cansada, coitada, a gente sabe que já é um momento muito difícil. Fica esgotada, porque o primeiro mês é muito intenso, junta
toda uma mudança biológica, hormonal, né? Química. Na família, na casa, tudo. Muda a rotina, um serzinho que totalmente dependente, que se ela não estiver preparada, ela se perde, porque é desafiador, se perde mesmo. Se esse bebê vem com alguma situação gástrica mais presente, acaba de complicar tudo. Então, se ela não tiver realmente informação, conhecimento e saber passar esses primeiros dias, é muito difícil. Agora, mesmo assim, vai ser muito cansativo. Imagina você tendo um bebê que às vezes chora dia e noite, porque às vezes nem é cólica, às vezes é hiperestímulo, às vezes é não saber dormir, às vezes é a mamãe não conseguir fazê-lo dormir, às vezes é o estímulo do ambiente, o bebê ele é muito frágil. E aí, qual o segredo? Como que... Então... Eu preparava todo o ambiente, bem antes, desde a gestação, colocava musiquinha, aquelas canções de nenenzinho, a luz. Então, quanto mais estímulo, musiquinha, tal, mais agitado ele fica. Essa coisa de que nós temos que pôr musiquinha, hoje a gente sabe que não é assim. Então, para ouvir uma música ou um ruído branco, o cérebro está trabalhando. Então, o que nós precisamos fazer é diminuir esses estímulos, né? Na verdade, a música não ajuda em nada o bebê a dormir, não soma, nem diminui, vamos dizer assim, né? Se ele está acordadinho e você coloca uma musiquinha para ele, ótimo, beleza. Mas na hora de dormir não é necessário. Só que chega um momento que você precisa fazer alguma coisa, você precisa emocionalmente, psicologicamente de uma solução. Então você começa a pôr música, porque você acha que aquilo que está suave, muito tranquilo para você também é para o bebê, e na verdade não é assim, né? Então, diminuir os estímulos, estamos falando de recém-nascido. Recém-nascido, tá, gente? Diminuir os estímulos o máximo possível. Não precisa sair apagando a casa toda às 18 horas, não deixar o papai ligar a televisão para ver um jogo. Não precisa nada disso, tá? É diminuir os estímulos sonoros, os estímulos de luz e observar esse bebê, olhar para esse bebê, e de posse de informações conseguir interpretar os sinais que ele dá. Porque nessa fase o problema do bebê não é de sono. Os problemas é que afetam o sono. Sono bom é consequência. Se tem algo afetando o sono, afetando esta criança, como um refluxo, uma PLV... Nossa, refluxo judia. Tira qualquer um do sério, né? Uma disquesia... Ele não vai conseguir dormir, mas a hora que esses incômodos passam, aí é a hora de você sabê-lo conduzir a dormir. E para conduzir, você trouxe um bebê aqui? Eu trouxe um bebê aqui porque eu quero citar uma das situações que os pais mais reclamam. Meu bebê até dorme, mas a hora que eu vou pôr no berço ele acorda, né? Então, existem algumas situações, não é só essa que eu vou mostrar, mas essa aqui é uma delas. As outras dependem de avaliação, que é refluxo, a PLV, dificuldade de adaptação, o peso do bebê, o colchão que é duro, tem uma série de situações para a gente avaliar. Mas esta aqui é uma delas, ó. O bebê mama, né? A gente levanta este bebê para arrotar. Fica ali seus 20 minutinhos. Ele arrotou e dorme, ou já dorme até antes de arrotar. Ele dorme, a gente fica ali com ele no colo um bom tempo e aí nós vamos para o berço, levá-lo para o berço. E aí nós fazemos isso, ó, para colocar no berço. Quando nós fazemos isso, esse deslocamento no espaço, né, isso faz com que ele acredite que ele está caindo. E ele acorda e não fica mais no berço. E esse movimento, em 2 vezes ele registra, acabou, nunca mais ele vai para o berço sem acordar. Então, mães, é fundamental, seu bebê mamou, volte o seu bebê para a posição inicial, volte ele. Mais 3 minutinhos, 2 minutinhos, e aí sim você vai levar para o berço, acomodando primeiro as perninhas e o bumbum devagarinho e depois você coloca a cabecinha, né? Devagarinho, retirando a mão. Agora, não é só isso que faz com que um bebê acorde quando ele vai para o berço, como eu disse no início, tá? Então a gente precisa ter todas essas informações
E são muito mais profundas do que uma simples demonstração dessa que eu estou fazendo aqui. Mas é uma demonstração, por exemplo, que a gente às vezes nem tinha pensado nesse detalhe. Muitas mamães chegam em mim, meu filho não para no berço, meu filho acorda toda vez. Eu digo, como que você coloca ele para dormir? Eu coloco para botar. E a gente faz isso. Quando nós fazemos isso, o bebê, o cérebro dele avisa, fala, olha, você está caindo. É um reflexo primitivo de defesa dele. Que interessante. Então, né? E fora isso, tem, assim, é lindo, é um universo maravilhoso. Depois que a gente aprende, é uma delícia. As mães dizem, né? Nossa, Eliana, eu estou com meu bebê com 3 meses, eu ainda não tinha aproveitado o meu bebê, eu ainda não tinha curtido o meu bebê, né? Porque é tanto desgaste, né? É muito desgaste, muito cansaço, e a gente precisa aprender. Essa coisa de que somente o instinto vai nos ajudar a conduzir um bebê não é verdade. Nenhuma mãe sofreria. Exatamente, o instinto materno todas têm. Todas têm. Então não é verdade. Então é importantíssimo que se faça um curso. Hoje existe muita informação. Tem os perfis no Instagram, inclusive o meu. Qual né? é o seu? O meu é Eliana Dias Sono Infantil. Eliana Dias, esse aí, ó. Eliana Dias Sono Infantil. Só tudo junto, Eliana Dias Sono Infantil. Está aparecendo lá. Só uma curiosidade. E a posição no berço? Tá. A posição no berço. A Sociedade Brasileira de Pediatria nos diz que os bebês precisam dormir de barriguinha para cima para evitar morte súbita, né? Que há uma diminuição do índice de morte súbita. Essa é uma outra questão, dá uma discussão de 2 dias. Porque também se regurgitar, se voltar para engasgar. Então, o bebê está aqui. Agora, nós temos hoje no Brasil 300 mil bebês com plagiocefalia, de tanto dormir numa posição só. Então, o que nós precisamos fazer é, principalmente nas sonecas, né? Olha, 1 hora coloca para deitar, vira a cabecinha para o lado, coloca o bebê um pouquinho mais de lado. Na outra sonequinha, vira para o lado contrário, coloca em outra posição, depois de barriguinha para cima. Nós não podemos e não devemos... A mesma posição. A mesma posição o tempo todo. Hoje são 300 mil bebês com plagiocefalia, depois desta orientação de só dormir de barriga para cima. Então, na prática não funciona. Muita coisa, hein? Existe uma teoria e existe a prática. E hoje os bebês estão mais livres. Antigamente, na época do meu diretor, era tudo enrolado no pano, né? Os coelhos. O coelho. Duro, era o coelho, o bebê ficava assim, coitado. Charutinho, né? Chamava-se até de charutinho por isso. Não era um charutinho mesmo, duro. Meu Deus, muita coisa. Ainda funciona para alguns bebês. Ainda alguns bebês gostam, né? Alguns bebês gostam porque eles têm muito reflexo de Moro, uma dificuldade muito grande, né? De se conterem, eles ainda não têm um controle motor, né, sobre os movimentos. Então, o charutinho ajuda muito, mas quanto menos melhor. E o que eu oriento é até os 2 meses e meio, daí para frente não tem que ter charutinho mais. Essa coisa de levar 2 meses e meio é o suficiente. Por quê? Porque sem o charutinho, ele também vai aprender a se conter, ele vai fazer essa conexão do movimento, vai fazer esse... E aí ele começa a se acalmar. Então tem bebês que com 2 meses e meio você coloca para dormir e ele já fica quietinho. Outros se debatem, batem. Você não acha também que tem muitas mães, né, que também a gente às vezes erra, também peca um pouco no excesso de roupa, achando que o bebê está com frio? Muito. E eu acho que o bebê está ali meio sufocado. Muito, muito. É muito nítido. Às vezes eu estou numa consultoria presencial, a mãe troca, tem ar-condicionado, o ar fica ligado, está tudo bem, está tudo fresquinho. Alguns bebês têm babá à noite. De repente começo a ver o bebê se mexer, bater as perninhas, jogar a cabecinha para trás. Eu digo, este bebê está com calor. Chego lá, as costinhas tá... É só mudar de posição, diminuir o ar, pronto, está resolvido o problema. Então tem muito isso. A questão da temperatura é uma questão muito séria. Eles dormem muito melhor sentindo frio, quando a gente acha, né, que estão sentindo frio, porque estão mais fresquinhos, e realmente às vezes para a gente dentro daquele quarto está frio e para eles está excelente, eles dormem muito melhor. Eliana, eu adorei, maravilhosa. Você ministra
Palestras também? Palestras, cursos, eu tenho os cursos online, as consultorias online e as consultorias presenciais aí, tanto no Brasil como no exterior, muitas. Qual que é a sua rede social novamente, por favor? Eliana Dias, Sono Infantil. Essa aí, ó. Aí volta mais vezes, adorei. É muitas dicas, né? Muito, é um assunto muito extenso. Sempre, sempre. A minha já cresceu também, eu tô com uma de 28, a outra de 14. Obrigada, viu? Mas quando for avó vai poder aproveitar. Agora esperando para ser avó. Obrigada, Liana. Muito obrigada, mesmo. viu?